Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio do Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar com mais uma brasileira com carreira internacional sobre autoconhecimento para a base da saúde mental, felicidade e qualidade de vida em um mundo de constante transformação. Para falar sobre esse assunto, eu trago a professora doutora Renata Cardillo Homem de Melo. Seja muito bem-vinda, professora doutora Renata. Muito obrigada, Cláudia. A Renata, ela é psicóloga intercultural, palestrante e escritora com uma trajetória sólida dedicada ao desenvolvimento humano e ao bem-estar emocional. É doutora em educação e mestre em psicologia social e da família, atua integrando diferentes abordagens como a terapia EMDR e o coaching para apoiar pessoas em processos de crescimento profissional e pessoal. Com experiências das áreas clínicas, organizacional e educacional, Renata trabalha com adultos, jovens, casais e famílias, promovendo equilíbrio emocional e autoconhecimento. E a sua atuação é marcada por uma vivência internacional, pois ela mora fora do país há muitos anos e ela participa também do meu novo livro, que será lançado esse ano, Cultura da Felicidade e Saúde Mental no Trabalho. Renata, quero falar com você sobre o que te despertou a fazer esse movimento na sua carreira e decidir viver fora do país, como você vive há alguns anos. Nós temos observado um número crescente de brasileiros que fazem essa migração, que têm esse desejo de morar fora, de trabalhar fora e acabam saindo do Brasil, né? O que despertou em você esse desejo de também fazer isso? Então, a primeira questão é a ancestralidade, né? Porque uma vez que você tem uma ancestralidade, isso está geneticamente, né, implícito, isso não tem como. E tem uma outra questão, né? Quando você trabalha, eu trabalho há muitos anos já online, trabalho com pessoas que moram fora do Brasil há muitos anos, antes mesmo de eu fazer a migração. E eu sempre penso que uma vez que você se predispõe a trabalhar com algo, você muitas vezes também precisa viver essa experiência. Então, eu acredito que quando você quer trabalhar com pessoas que decidem migrar, você precisa também passar por essa experiência para você sentir, né, como é estar num país diferente, como é vivenciar uma cultura. É diferente quando você viaja num período de férias e quando você reside naquela cultura, para você entender como as pessoas estão, como é o trabalho, como é o mercado de trabalho, como é o dia a dia dos brasileiros que residem ali e como é efetivamente essa interlocução com os regionais, digamos assim, né, com os estrangeiros. Acredito que a primeira carta que chega endereçada a você deve ser uma emoção muito grande, né? Porque aí você sim se sente pertencente àquele espaço, né? Mas eu acredito que eu e o nosso público esteja curioso para saber o que é uma psicóloga intercultural. Fala pra gente. Uma psicóloga intercultural, ela respeita efetivamente a cultura, a religião, o ambiente onde a pessoa está alocada e ela também muitas vezes passa a ter vivências nesta relação. Então, morar fora do país também te permite que você possa vivenciar essa questão da cultura diferenciada e isso te dá aí uma série de possibilidades de você estar trabalhando com as pessoas. Como qualquer profissão, qualquer carreira, a gente precisa viver na prática aquilo que a gente tem como conceito, né? Até para que a gente possa falar com experiência e orientar as pessoas, né? Na sua visão, quais são os fatores ligados à saúde mental, ao ambiente de trabalho e à busca por uma vida mais equilibrada que tem impulsionado as decisões das pessoas que desejam morar fora? Então, eu acho que tem uma questão muito... no Brasil, a gente tem uma questão de relação de cultura organizacional. Ainda as pessoas, elas se preocupam muito em fazer várias avaliações, em medir clima, em ter ali uma qualidade de vida, mas, de fato, não há uma qualidade de vida. Né? A prática de recursos humanos, ainda por incrível que pareça, assim, claro, tem algumas organizações que são referência, mas ainda a maioria das organizações tem uma qualidade muito precária. A gente fala que muitas vezes o recurso humanos, ele é intitulado como recursos humanos, mas ele continua atuando ainda numa característica de departamento pessoal, esquecendo de olhar para as pessoas e tudo que vem agregado a essa questão da pessoa e concomitante à felicidade e à qualidade de vida. E
Eu percebo que várias empresas como BASF, Heineken, elas já investem na diretoria de felicidade, na própria cultura de felicidade, implantando aí e antecipando a questão da implementação da NR1 aqui no Brasil, que acontece esse ano. Porém, o que a gente vive na prática, principalmente com pequenos e médios empreendedores, que são donos do seu negócio e que atuam em todos os departamentos, em todas as frentes da sua empresa, eles não têm a preparação de recursos humanos. Já se fala muito em relações humanas, né? Não só mais recursos humanos, porém a gente precisa olhar para o pequeno e médio empreendedor também, que precisa estar à frente de tudo, né? E sobre o que a Organização Mundial da Saúde, ela tem apontado aí que muitos países, principalmente o Brasil, tem trazido altos índices de transtornos mentais, e você é especialista, né, em transtornos mentais como ansiedade, depressão, que geram o afastamento dentro das empresas. Como esses quadros impactam não só a saúde mental, como a saúde física e a saúde emocional? O que fazer nesse caso em que a pessoa tem um ambiente profissional tóxico? Na realidade, a ansiedade e depressão, elas ocupam o ranking, né, da OMS já desde o século passado, e isso sempre foi uma grande preocupação. Se a gente pensar efetivamente hoje que as empresas, de fato, elas vêm investindo, assim, muito precariamente ainda, mas elas têm investido um pouco mais. Se a gente pensar que de uns anos para cá, hoje, muitas empresas têm o médico do trabalho dentro do ambiente corporativo, isso já acaba sendo ali um benefício, né? E algumas empresas hoje, elas investem em algo como o psicopedagogo no ambiente de trabalho, ou até mesmo o psicólogo, mas que ele não atua ali como um processo terapêutico, mas ele atua com uma escutativa diferenciada para o colaborador. E nisso, muitas vezes, a gente fala que o consultor especializado, ele acaba sendo uma grande ferramenta, até para as pequenas empresas e para os pequenos empreendedores, porque muitas vezes tem a possibilidade de você ir fazer um diagnóstico, de você fazer um treinamento, de você escutar as pessoas e de você até traçar, né? Como eu já peguei algumas consultorias, de ficar um ano e meio dentro das empresas e de você ter ali um treinamento diferenciado em que você vai trabalhar com uma escutativa e com o conceito de qualidade de vida nas relações e com as pessoas no ambiente de trabalho. O ambiente tóxico, muitas vezes, ele acaba adoecendo a pessoa. E aí vira uma via de duas mãos, porque tanto as pessoas adoecidas adoecem o ambiente empresarial, quanto o ambiente empresarial adoece as pessoas. E muitas vezes a pessoa está vivendo dentro daquela situação e ela não percebe que ela adoeceu, ela não percebe que ela está mal-humorada, ela não percebe que ela leva do trabalho para casa e de casa para o trabalho, e para ela é uma coisa só, né? Porque ela sai de dentro da empresa e ela não sente essa verdadeira mudança, né? Nas empresas que já investem em uma cultura com segurança psicológica para que os colaboradores eles possam falar sobre os seus problemas, eles também atuam muito mais no preventivo do que no diagnóstico, né? Diante desse cenário, quais são as ferramentas práticas, exercícios ou abordagens que você recomenda para que essas pessoas possam fortalecer a saúde mental, prevenir a doença e atuar com mais equilíbrio emocional? Então, acho que tem 3 pilares básicos que a gente trabalha tanto no ambiente clínico quanto no ambiente corporativo, né? Que se a gente pensar até, né, Jung sempre colocou isso, que a gente tem que trabalhar com a mente, com o corpo e com o espírito. Quando a gente fala em mente, hoje tem muitas empresas que investem, né, em profissionais ou em espaços de mindfulness dentro do ambiente corporativo, justamente para você ter essa possibilidade. Quando a gente fala de corpo, a gente já tem aí há 1000 anos, digamos assim, as práticas, né, que deveriam existir de ginásticas laborais, né, de yoga dentro do ambiente corporativo, desses espaços que, se a gente pensar, né, o ML e o Google até cria também
com essa questão toda das salas, né, corporativas, em que a pessoa pode ir fazer um videogame, ela pode ir ali fazer um jogo, né, que seja uma mesa de ping-pong, pode parecer uma coisa tão pequena, mas isso já faz com que a pessoa saia ali daquele momento e que ela consiga ter uma descontração. Então, a gente tem efetivamente o corpo que está mexendo e a mente que está em movimento. E quando a gente fala do espírito, a gente pensa numa questão, né, mais espiritualizada mesmo, do quanto as pessoas hoje elas precisam entender e as empresas precisam entender que elas têm que ter algo ali que as pessoas também possam acreditar. E que a gente tem que falar que não é só uma questão de religião, mas é uma questão de fé, né? O que essa empresa acredita e o que de fato ela passa para os seus profissionais e para os seus colaboradores em termos de gestão, né? Quais são as premissas básicas dela e quais são os propósitos dela até em termos de existência e por que é importante as pessoas estarem ali, né, vestindo a camisa e trabalhando com elas. Eu costumo dizer que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é importante ler a missão, o propósito da empresa, para ver se aquilo se encaixa na sua filosofia de vida, no seu estilo de vida, porque às vezes é uma empresa tão engessada, tão tradicional, que você vai trabalhar infeliz na empresa. Então, é importante, sim, antes de se qualificar para a vaga, ter esse cuidado, né, de olhar para a missão, para propósito, para valores da empresa e estudar um pouco, né? Pesquisa ali no seu, na sua abinha, né, do Google, no Bing, onde quer que seja, pesquisa como que essa empresa se ranqueia e procure também as melhores empresas para se trabalhar e as empresas que fazem com que as pessoas são mais felizes, porque eu já trabalhei em várias agências de publicidade e na época em que eu trabalhei se falava muito mais em bem-estar e qualidade de vida, mas a gente tinha a sala do ócio criativo, né, que era fantástico, era maravilhoso, porque além do Jackbox, né, que a gente podia ouvir música, tinha um monte de pallet com almofada para a gente poder sentar no chão, uma outra delas tinha uma moto para a gente poder ficar sentado, imaginando, dirigindo a moto na hora do almoço, e tudo isso faz com que, nesse ensaio mental, a gente possa trazer para a prática esse tripé que tem se falado muito, que é o ASA, né, alimentação, sono e atividade física. E sem isso, a gente vive num corpo inflamado, num corpo doente, num corpo que não tem o sistema básico funcionando, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente compra um computador, ele vem com um sistema básico, que é alimentação, sono e atividade física. Se você quer mudar o seu computador, você instala novos softwares, a mesma coisa. Você vai trazendo tantas atividades para o seu dia a dia que chega uma hora que você não tem mais tempo de dormir. Sim. Outro dia eu conversei com uma pessoa que queria fazer mentoria de carreira comigo, que ela falou assim, olha, meu dia começa às 4 horas da manhã na academia. Eu falei, mas que horas você dorme? Não, ultimamente eu tenho dormido 2 horas. O que uma pessoa que dorme 2 horas por noite pode produzir? Não consegue ter saúde mental, né? Porque o organismo não descansa. Como que ela vai conseguir depois desempenhar e performar qualquer tipo de questão que seja na vida pessoal, na vida profissional? E isso que você coloca, Cláudia, é de extrema importância. E a gente também não pode esquecer que às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas em se recolocar no mercado que elas esquecem justamente de fazer esta relação. Será que essa empresa ela vai agregar para mim na minha carreira? Será que essa empresa ela vai trazer algo para mim? Porque é o que eu sempre falo, né? Dentro também das minhas consultorias, dentro do mundo corporativo e na parte clínica, eu falo, você é o responsável pela construção da sua carreira, não é a empresa que vai fazer isso por você. Então, aonde você está se inserindo, né, o ambiente ele tem que, de fato, né, trazer algo para você. E você tem que pensar que, uma vez que a gente está em constante desenvolvimento, eu também quero cada vez mais crescer na minha carreira. E isso também é muito comum lá fora. As pessoas, elas têm uma necessidade tão grande de se inserirem no mercado de trabalho que muitas vezes elas não observam isso, né? E quando eu estava lá, eu tive a possibilidade de trabalhar em 2 empresas em Dublin, na Irlanda, e uma das questões principais para mim foi justamente isso.
disso, né? Qual é o propósito dessa organização para cuidar das pessoas? Porque as duas empresas eram de home care, a gente fazia o atendimento em domicílio dos idosos e das pessoas, né, portadoras de deficiência, e eu queria entender como ela trata essa pessoa dentro da sua casa e como ela trata, né, o funcionário, o colaborador que vai estar atendendo essas demandas. Então, o mundo corporativo, independentemente, né, da questão que ele seja, se ele está cuidando de saúde ou se ele está cuidando do financeiro, ele tem que se preocupar com a saúde do negócio e com a saúde das pessoas as quais estão relacionadas e trabalhando e colaborando para o sucesso do negócio dele. Exatamente, porque senão ele vai ter absenteísmo, ele vai ter burnout, ele vai ter doença e afastamento das pessoas, né? E as pessoas vão ficar muito mais tempo em casa do que trabalhando. Então, precisa ter esse cuidado, esse novo olhar para o ser humano, como a Renata trouxe aqui, a questão da escuta empática, desse olhar, né, mais criterioso para entender, será que a pessoa está bem hoje mesmo? Hoje a comunicação dela está meio truncada, ela está falando de uma forma mais violenta, o que será que houve, né? Então, tanto a empresa apostar nessa cultura de retreinamento, né, e relembrar as pessoas sobre o que elas estão vivendo lá dentro, como esse novo olhar para o ser humano, né? E falando em novo ser humano, você está escrevendo um capítulo no meu novo livro, que é o Felicidade e Longevidade, e você aborda de uma maneira muito especial no seu capítulo o autoconhecimento como um pilar fundamental. Como é que o autoconhecimento contribui na prática para a construção de uma vida mais feliz, saudável e sustentável ao longo do tempo? Então, a gente não pode esquecer que o autoconhecimento, ele inclusive é um dos pilares da inteligência emocional que David Goleman trouxe para a gente. E isso é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo. Então, o autoconhecimento faz com que você tenha a possibilidade de se autorregular, seja tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, e isso acaba sendo extremamente importante, porque uma vez que você também tem a possibilidade de se autoconhecer, você também tem a possibilidade de estabelecer a empatia com as pessoas, que é o que muito falta hoje no ambiente corporativo. As pessoas, elas têm uma dificuldade no relacionamento interpessoal, porque muitas vezes elas não conseguem se colocar no lugar do outro, e aí não tem como a gente falar do trabalho home office, que hoje a maioria das empresas, né, deixou instalado pós-pandemia, que favoreceu muita gente, principalmente as pessoas que têm filhos e trabalham de casa, mas em contrapartida ela também trabalha muito mais do que ela trabalha dentro do mundo corporativo fisicamente. Porque a gente esquece que principalmente as mulheres, quando trabalham no home office, né, elas têm que fazer tudo. Elas limpam, elas passam, jornada tripla, elas cuidam né? dos filhos e inclusive trabalham. Então, né, se ela também não tem esta autorregulação e se as pessoas não têm este autoconhecimento de si, isso também acaba se gerando um ambiente tóxico dentro da própria residência. Então, a gente fala que o mundo corporativo está saindo do espaço físico e está sendo levado cada vez mais para dentro de casa, justamente por conta disso. E se conhecer é importante nesse momento, porque permite que você estabeleça os limites. Não, quando deu de fato o meu horário, né? Eu posso até depois acabar indo estendendo um pouco mais tarde, mas quando deu o horário eu tenho o meu limite, eu preciso parar, eu preciso comer, eu preciso jantar, eu preciso dar uma volta com o meu cachorro, eu preciso olhar e preciso ver todas essas questões que acontecem. E gerir uma casa, gestar uma casa não é fácil, né? Fazer a gestão da casa com todas esses fatores que você colocou, né? Que são fatores externos e alheios à nossa vontade, mas que precisam estar, né, na nossa esteira de serviços e produtos o dia inteiro, né? Você tem que estar ali olhando para a sua agenda o tempo todo, né? Porque esperou 5 minutos para descer com o cachorro fazer xixi lá embaixo, ele já fez no teu pé, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? E eu costumo dizer que quando a gente se autoconhece, a gente rompe, né? A gente quebra com todas as crenças limitantes que a gente tem e se empodera de quem somos, né? Puxando para fora, trazendo para fora os talentos, habilidades e competências que a gente tem para se sentir cada vez mais seguro,
para poder vestir a camisa da empresa, porque muitas vezes a pessoa não veste a camisa da empresa, emocionalmente ela não está lá dentro, ela já saiu da empresa, mas ela só não pediu demissão ainda, né? Sim, então, é muito comum. O líder, ele precisa estar extremamente atento a isso, né? Voltando a falar sobre o corporativo, como é que as empresas, elas podem evoluir de um modelo focado apenas em produtividade para uma cultura organizacional que realmente promova o bem-estar, a saúde emocional, a saúde mental e a felicidade corporativa? Então, é importante você falar isso porque, assim, a gente teve um boom em 2021, fora do Brasil, com uma disciplina em Harvard, né, principalmente nos cursos de business, que focava justamente na felicidade no ambiente corporativo. E o Brasil, ele quis trazer isso, mas não teve tanta aderência. A gente teve até muito curso né, para CHO, que é o Chief Happiness Officer, mas, infelizmente, assim, muita organização não conseguiu entender qual era a premissa de ter felicidade no ambiente corporativo. Ter felicidade não é sair sorrindo nos corredores o dia inteiro, né? O que é felicidade corporativa? Na realidade, é você proporcionar um clima em que a pessoa, ela sinta que ela é pertencente àquele ambiente e aí ela consiga se sentir também suficientemente capaz de estar ali nesta relação com o ambiente corporativo. Então, isso é muito importante. Foi o que você falou, vai muito além de um smile, né? Não é só isso. Aqueles emojis, né? Que a pessoa gruda na porta dela, né? Para dizer que ela tá bem, na verdade. Exato, ou o pessoal não, de né? telemarketing, né? Que tem emojis em volta do computador. É muito gostoso isso, né? Porque a gente realmente precisa viver isso, né? Não é só falar, né? Existe uma relação direta entre felicidade, saúde mental e longevidade? Totalmente, né? Quanto mais qualidade de vida você tem, mais longeva as pessoas são. E hoje a gente tem uma relação de longevidade não só por conta da questão medicamentosa, como as farmácias, né, pregam, como a indústria farmacêutica prega, mas a gente tem uma questão mesmo de qualidade de vida. E a gente tem uma referência aí, por exemplo, né, no ranking da OMS, por exemplo, a Finlândia, ela ocupa o 8º lugar justamente porque ela tem uma preocupação do bem-estar pessoal das pessoas, da vida social que essas pessoas vivem, como é o ambiente dessas pessoas, né? Como o governo proporciona isso, né? Em termos de espaço comunitário para as pessoas. Para você ver que a felicidade não está ligada só ao clima, porque a Finlândia, ela tem lugares em que o inverno e a noite duram quase 6 meses. Né? Então, é uma escuridão total. Então, a felicidade, ela também não está só ligada à praia, a samba, suor e cerveja. Né? Então, tem outros quesitos que são extremamente importantes. A gente está chegando no final dessa entrevista fantástica, que eu estou adorando. E eu quero saber de você, quais são os hábitos ou mudanças de mentalidade mais essenciais, né, para sustentar essa tríade ao longo da vida? Então, se a gente pensar no ambiente corporativo, a gente tem que fazer com que a alta gestão pense de uma maneira diferente, porque às vezes não adianta a gente ter líderes isolados, né, se a cúpula não pensa de uma forma diferente, como algumas consultorias que eu já peguei, em que às vezes a cúpula é adoecida, o conselho é adoecido, e ele enxerga que as pessoas simplesmente têm que produzir e esquece que as pessoas têm que ter um bem-estar. E se a gente pensar na vida pessoal, né, eu acho que é um pouco do que a gente colocou, né? Você tem que ter os seus momentos de meditação, você tem que ter os seus momentos de calma, de tranquilidade, não é você ficar nas redes sociais ou na Netflix o tempo todo, porque hoje a gente tem essa dificuldade também. As pessoas, elas são multitarefas e as pessoas são multitelas. Então, às vezes, ela tá aqui, ela tá com o notebook, ela tá com o celular, ela tá ouvindo a televisão e ok, mas isso não pode ficar o tempo inteiro, porque isso gera um estresse mental, como você colocou, que é a questão do burnout, ansiedade, depressão, porque aí vai se ocupar esse espaço com algumas patologias justamente por conta disso. Então, você precisa, né, de ter o seu espaço, você precisa de respirar, você precisa de ter minimamente uma prática de atividade física, nem que seja sair todos os dias com o cachorro, mas minimamente você faz algo, né, e acreditar em algo, né, eu acho que você tem que acreditar em algo maior do que você
para isso te direcionar e você poder ter fé e aonde eu quero chegar. Então, na vida pessoal, você também precisa da sua missão, visão, né, e do seu propósito. Acho que esse que é o ponto principal. É exatamente isso. Eu sei que você está voltando para a Itália agora, né? Já estamos quase com as malas prontas, né? Mas eu quero que você deixe aqui rapidamente as suas mídias sociais para as pessoas poderem te encontrar e te contratar para trabalhar online. Muito obrigada, Cláudia. Então, meu Instagram é psico_rhmelo e o meu site é rhmelo.com.br. Muito obrigada, doutora Renata Cardillo, homem de Melo, que esteve diretamente da Itália aqui para poder fazer essa entrevista fantástica conosco. Boa viagem para você e muito sucesso. Muito obrigada, Cláudia. Mais uma vez eu agradeço e sucesso para você também no seu programa, que já vem tendo há tanto tempo, mas sucesso cada vez mais. Já fez um ano, isso é maravilhoso, né? Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau!